Bom dia pessoal, aqui com vocês é o professor Jackson e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre força, com o conteúdo de força-peso e aceleração da gravidade. No nosso último vídeo nós vimos a questão da força, da aceleração e da velocidade, mas nós vimos a força como algo com atrito, algo que precisa de um toque para que ela seja começada. E hoje nós vamos ver a força de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos usar exemplo aqui no nosso ímã. Então as forças elas agem por contato, como a gente viu no nosso último vídeo. Porém, há forças que atuam à distância, como nós temos aí o exemplo dos nossos ímãs, onde polos diferentes eles se atraem e polos iguais de um ímã eles se repelem. Todo mundo aqui já viu um ímã como ele funciona. Quando a gente junta dois lados iguais ele gruda, ou ele se repele, dois lados diferentes ele gruda. E nós podemos ver que quanto mais próximo o ímã fica da sua parte, ou ele se repele com mais intensidade, ou ele se gruda com mais intensidade, não é mesmo? O mesmo ocorre com outros tipos. Isso é um tipo de força que nós chamamos de força magnética. E ela é meio que atua à distância. É o mesmo que acontece com outros tipos de forças que nós iremos ver no decorrer desse vídeo. Tá certo? Então vamos começar com a força-peso. Então Isaac Newton, lá da nossa outro assunto, ele propôs que todos os corpos no universo se atraem mutualmente pela ação de uma força chamada gravidade ou força gravitacional. Aquela velha história que Isaac Newton ele estava estudando embaixo de uma árvore e uma maçã caiu em sua cabeça. Então ali ele percebeu que alguma coisa tinha que fazer essa maçã, na hora que caísse da árvore, algo invisível que puxasse ela em direção ao chão. E foi aí que ele estudou e concebeu as teorias da gravidade, que existe essa força invisível que está atraindo todas as coisas para o centro da Terra, não é mesmo? Então, ele propôs que a intensidade dessa força gravitacional, da gravidade, ela depende de dois fatores principalmente. O primeiro é a massa, ou então a quantidade de matéria que tem nesse corpo, ou nesse objeto, e a distância entre esses corpos. Então, a massa, quanto esse corpo tem de massa, e a distância. Então, quanto maior for a massa, ou quanto menor for a distância entre os corpos, mais intensa é a atração gravitacional. E no espaço, que é longe o suficiente da Terra e de outros astros, a força gravitacional é praticamente inexistente. Então, o que é que ele quis dizer aqui? Que tudo que existe, tudo que nós conseguimos imaginar, possui força gravitacional. Ou seja, uma folha de papel, se ela possui massa, ela possui força gravitacional. Um lápis possui massa, possui força gravitacional. Então ele diz que tudo tem uma força gravitacional, mas essa força ela é menor ou maior dependendo da massa, ou seja, quanto maior for esse corpo, mais força gravitacional vai ter atraindo ele, e também a distância entre esses corpos. Quanto mais longe tiver, menor vai ser. Quanto mais perto tiver, maior vai ser. Isso é o que acontece aqui com o nosso exemplo da Terra e da Lua. Ou seja, a Lua e a Terra, ambos têm força gravitacional e ambos estão puxando um para perto do outro. Tá certo? Então, tenham em mente isso. A intensidade da força gravitacional depende da massa, ou seja, a quantidade de matéria, quanto pesa esse corpo, e a distância. Quanto mais perto, mais forte é. Quanto mais distante, mais fraco é essa força. Tá certo? Continuamos.
Então, a atração gravitacional, ela é o que mantém o planeta, os planetas do sistema solar, orbitando o Sol, girando em volta do Sol. Da mesma maneira que a atração gravitacional exercida pela Terra mantém objetos e pessoas, oceanos, atmosfera e tudo mais presos à superfície da Terra. Então, por que os planetas orbitam o Sol? Como eu disse, tudo que tem uma massa tem uma força gravitacional. Então, como o Sol ele é muito grande, ele tem uma massa maior, então ele tem uma força gravitacional maior. E isso puxa os planetas a orbitarem, ficarem girando ao redor dele. Tá certo? A mesma coisa acontece com nós que vivemos na Terra. Então, a Terra ela tem uma força gravitacional que está puxando tudo para o centro dela, puxando os oceanos, puxando a atmosfera, puxando nós. E essa força é o que faz com que a gente não saia voando por aí, nem a atmosfera saia voando por aí. Tá certo? Continuamos. Chamamos de força-peso a atração gravitacional que existe entre a Terra e outros corpos que estão sobre ela. Então, a força-peso ela é exercida em qualquer tipo de atração gravitacional, qualquer tipo de força através da gravidade que existe entre a Terra e qualquer corpo que esteja sobre ela, ou seja, em cima dela. Tá certo? E na linguagem cotidiana, a palavra peso ela é frequentemente utilizada para se referir à massa. Como eu falei ali, né? Quanto mais pesado, mais força a atração gravitacional tem. Só que em ciências é importante a gente saber a diferença dessas duas grandezas, porque massa ela é diferente de peso. Então prestem bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Massa é diferente de peso, tá certo? Onde massa diz a respeito à quantidade de matéria que compõe um corpo e ela é medida em gramas ou quilogramas. Então, massa é o tanto de matéria que tem um corpo, um objeto, um ser, qualquer coisa que a gente vá pesar em gramas, em quilos, em toneladas, certo? Já o peso, ele se refere à força da atração gravitacional e essa é medida lá por aqueles newtons, que é o Nzinho, tá certo? Então, lembrem bem de diferenciar. Massa é a quantidade de matéria que um objeto, um corpo tem, e a gente sempre vai medir em grama, quilograma, tonelada. Já o peso, ele diz a respeito à força gravitacional desse corpo, e ele se é medido por newtons, ou aquele Nzinho maiúsculo. Então, para a gente entender melhor, vamos ver esse exemplozinho aqui. Então, imaginamos uma pessoa que ela tem massa de 60 quilos na superfície da Terra. E o peso dela equivale a 600 newtons, ou 600 N, isso na Terra. Na Terra, uma pessoa em cima dela que pesa 60 quilos, ou que tem a massa de 60 quilos, perdão, o peso dela vai ser de 600 newtons, tá certo? Aproximadamente. Já essa mesma pessoa na superfície do planeta Mercúrio, onde o planeta é menor, tem menos massa, então a atração gravitacional dele é menor, ou seja, menos intensa. A massa dessa pessoa vai continuar a mesma de 60 quilos, porém o peso ele vai diminuir, ou seja, ela vai ter um peso de aproximadamente 226 newtons. Então, em ambos os casos, a massa da pessoa ela não mudou, ela continuou com a massa de 60 kg, 60 quilos. A única coisa que diminuiu foi o peso, que é medido em newtons, onde na Terra, que a Terra ele é maior que Mercúrio, tem uma massa maior que Mercúrio, então a atração gravitacional é maior, tem um peso de 600 newtons. Já em Mercúrio, como ele é um planeta menor, com menos massa, portanto tem menos atração para o centro dele, então o peso é de
226 newtons. Isso ocorre em vários outros locais, em vários outros planetas, até mesmo na Lua, onde a massa vai estar interligada diretamente no peso ou na atração gravitacional que esse objeto exerce sobre aqueles outros que estão em cima dele. E em diversas tarefas cotidianas nós precisamos mover objetos de um local para outro, puxar, levantar uma cadeira, levantar uma caixa, pegar um copo. Então, isso para ações pequenas, mas também nós temos ações grandes. E tudo isso nós precisamos exercer uma força suficiente para, digamos assim, vencer essa força-peso que está atraindo essa coisa para o centro da Terra. E é aí que as máquinas ajudam, ou seja, a força que nós temos que exercer para vencer uma força-peso que atrai um copo para o centro da Terra é menor do que a força que a gente vai exercer para levantar um carro, por exemplo, não é mesmo? Então, espero que tenha ficado claro essa parte de massa e peso, certo? Vamos dar continuidade. Agora vamos falar sobre a aceleração da gravidade. Então, a queda dos objetos ela é causada pela ação da força-peso, como a gente viu lá no começo do vídeo, quando o Newton estava estudando, e ele viu que uma maçã caiu da árvore e ele pensou que algum tipo de força tinha que estar puxando essa maçã que caía para o chão. Então, isso é o processo de queda livre, nada mais é que a atração da gravidade puxando essa maçã para o centro da Terra. Então, nós temos que lembrar que uma força ela é capaz de produzir aceleração em um corpo, como a gente viu já lá na outra aula. E a queda livre é exatamente isso. Então, imagine que a gente está segurando uma borracha acima da nossa mesa, de onde a gente estiver. Em um dado momento, a gente solta essa borracha. A gente sabe muito bem que o que é que acontece nessa situação? A borracha ela vai cair na mesa ou cair sobre o chão. E essa aceleração que a borracha tem para baixo é provocada pela força peso, que é medida em newtons. Ou seja, nada mais é que a atração gravitacional da Terra atraindo, puxando essa borracha para baixo, não é mesmo? Então, no planeta Terra, ao nível do mar, nós temos uma aceleração gravitacional que é dada aproximadamente a 10 metros por segundo quadrado. Então, de maneira simplificada, nós podemos dizer que o quê? Que todos os objetos caem com a mesma aceleração, aumentando a sua velocidade 10 metros por segundo a cada segundo que permanece em queda livre, como nós temos aqui o exemplo da menininha. Se a menininha ela está em cima de um penhasco, tomando cuidado para não cair, lógico, e ela está com a bola e ela solta essa bola, lembrando, ó, velocidade diferente de aceleração. Aceleração metros por segundo, velocidade, ou aceleração metros por segundo quadrado, velocidade metros por segundo. Então a menina ela está e solta uma bola para cair em queda livre. Como a atração gravitacional da Terra ela age aproximadamente a 10 metros por segundo quadrado, a velocidade que essa bola vai estar em queda livre sempre vai ser de 10 metros por segundo. Então, a partir do momento que ela soltou, passou um segundo, a bola percorreu 10 metros. Passou 2 segundos, a bola percorreu 20 metros. 3 segundos, 30 metros. 4 segundos, 40 metros. 5 segundos, 50 metros. E assim, continuando a cada segundo 10 metros, 60, 70, até cair no solo. Isso para aceleração da gravidade na Terra. Então, todo e qualquer corpo, seja ele uma borracha,
seja ele um caminhão carregado, se ambos forem jogados da mesma altura, não importando a sua massa, lembrando bem disso, a sua massa, eles sempre vão cair 10 metros por segundo. Se eu jogar, por exemplo, vocês podem fazer o teste aí, vocês podem pegar um lápis e um sapato, colocar os dois dando a mesma altura acima da sua cabeça e depois deixar os dois cair. Vocês vão perceber que eles vão cair exatamente com a mesma velocidade. Porque não importa o peso, a atração e a velocidade vai ser sempre a mesma, de 10 metros por segundo. Tá certo? E o nosso vídeo ele vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham prestado bastante atenção para conseguirem responder a atividade. E na próxima aula temos coisas muito melhores, viu? Então, até lá!